passar a palavra agora ao nosso pré-candidato, companheiro, deputado federal, Gilmar Tagle. Bom dia, companheiros, companheiras. Eu queria primeiro fazer uma saudação pro Antônio, deputado, pro Chagas, pro Neto, ao Alfredinho, vereador, meu companheiro de bancada, José Mentor, Devanir Ribeiro, que é o coordenador da bancada do Estado de São Paulo, o Adriano, deputado de São Paulo, a Juliana, saudar toda a mesa, a Marilene, o Busto, o Tardini, o Milton, presidente do PT, o Chico Macena, em nome dele, o Donato e toda a executiva, e o Tagaá, o Daniel, todo mundo, a Libânia, que está na executiva conduzindo esse processo de maneira bastante competente, o Fernando Haddad, a Marta, o Suplicy. E dizer, Rui Falcão, presidente do nosso partido, que a sua presença aqui e você na presidência do PT é a garantia de que os filiados vão ter vez e voz mais uma vez no PT. E isso não é pouca coisa, porque o PT ele foi forjado na luta. Aqui teve várias pessoas que falaram sobre os problemas da região, fazendo o diagnóstico da região. Eu tenho certeza absoluta que se cada um daqui viesse aqui e pegasse esse microfone e falasse da sua história, da história da sua rua, da história do seu bairro, da história desta região da cidade, ia contar uma história de luta, de gente que fez união, que lutou e que reivindicou melhorias para esta região. Essa é a vida do PT. Foi esse partido que nós construímos como um partido de massa, um partido daqueles que acreditavam e acreditam que é possível mudar esse país. E nós estamos mudando esse país, Ricardo Tarantino. Nós estamos mudando Manuel Del Rio, nós estamos mudando Luísa, nós estamos mudando Osmar, nós estamos mudando Paulo Felipe, nós estamos mudando Tereza, nós estamos mudando Reis, nós estamos mudando Nogueira, nós estamos mudando os companheiros da Juta, os companheiros da moradia. E no governo do PT, o movimento da moradia não precisa ficar 2 anos acampado para poder reivindicar um pedaço de terra e para poder ter uma moradia digna. Mas a nossa briga, a nossa luta não é fácil. Porque seria muito simples aqui a gente fazer um discurso e achar que a nossa vida é fácil, e ganhar a eleição aqui na cidade de São Paulo é uma coisa muito fácil. Então eu quero dizer para a companheirada do PT, aqui de Sapopemba, do que eu acho, como que deve ser a nossa estratégia para ganhar a eleição. Mais do que meu currículo particular, porque eu fui mais votado do PT na cidade de São Paulo. Eu tive voto aqui na região. Eu participei de 4 secretarias do governo da Marta, tenho muito orgulho de ter participado do governo da Marta. De abastecimento, das subprefeituras, de transportes, de governo depois surgindo o Rui. Então o problema aqui não é esse. O problema é o seguinte: qual que é a estratégia que o PT vai montar para ganhar as eleições? Então a primeira coisa que eu acho, e quero dialogar com todos vocês, é que o PT precisa fazer um diagnóstico da cidade de São Paulo, dos problemas, e ter uma visão clara do que está sendo esse governo Serra Kassab. E aí, eu considero que os carros-chefes de uma campanha eleitoral do PT é, primeiro, a questão da mobilidade, fazer mais metrô, fazer o corredor de Sapopemba, priorizar o transporte coletivo em detrimento do carro particular e enfrentar esse debate da democratização do espaço público do viário na cidade de São Paulo, porque nós tivemos coragem de fazer o bilhete único, nós tivemos coragem de fazer corredor, de fazer os terminais, e precisa ter coragem de fazer mais 200, 400, quantos for necessário. A segunda coisa que eu vejo como fundamental é a moradia.
A cidade de São Paulo tem um poder político fantástico, não é só recurso, para trazer recursos do governo federal, ampliar Minha Casa Minha Vida, desabrocar terra e fazer um plano de moradia. A cidade de São Paulo tem um poder político fantástico, não é só recurso, para trazer recursos do governo federal, ampliar Minha Casa Minha Vida, desabrocar terra e fazer um plano de moradia para que as pessoas possam ter dignidade nessa cidade. E cabe ao prefeito ter esse papel político de não deixar as pessoas sem casa ou pagando um aluguel absurdo na cidade de São Paulo. O terceiro elemento que eu considero como vital e importante é a questão da saúde. O PT tem que ter coragem de denunciar que essas OS, essas OCIPs, não estão resolvendo o problema da saúde porque está faltando médico. Nós temos que acabar com essa pouca vergonha. Nós temos que contratar médico. Nós temos que valorizar o funcionário público, fazer concurso público. Isso vale para a cultura, vale para a educação e vale para todas as áreas. A visão de Estado nossa é uma visão onde o poder público tem que ter a capacidade e competência para intervir e não ficar terciarizando cada vez mais. Cida Pérez, que foi secretária de Educação de uma forma muito competente e plantou os céus na cidade de São Paulo. É isso que está em jogo. Um quarto elemento que eu vejo como fundamental é a educação, e aí o ministro Fernando Haddad tem uma experiência muito grande nisso. Nós temos que fazer com que a cidade de São Paulo seja parceira do governo federal. Portanto, companheirada, esse diagnóstico é importante. O segundo elemento que eu considero importante da nossa estratégia para a eleição é que nós não podemos apagar a história. O que essa prefeita fez na cidade de São Paulo, ela falou e todo mundo aqui sabe. E o que nós enfrentamos aqui na cidade de São Paulo. Então, recuperar o governo marca, dizer o que nós fizemos em todas as áreas, na área de creche, da alimentação, na área da saúde, educação, todas as transportes, todas as áreas, é recuperar o nosso governo e ter orgulho de dizer que esse governo foi um governo para aqueles que mais precisavam e que mais precisam. Um terceiro elemento da nossa estratégia para ganhar a eleição, nós temos que nos apropriar daquilo que foi o governo Lula e que está sendo o governo Dilma. Porque se o povo está melhorando de vida também na cidade de São Paulo, não é só no Brasil, é em função de uma política econômica de crescimento econômico, de investimento no PAC, de distribuição de renda, de política de inclusão do ProUni, de política fazendo com que milhões de pessoas saiam da miséria e tenham dignidade nesse país. Portanto, o errado não é a gente simplesmente achar que a cidade de São Paulo é uma ilha. O certo é dizer, vai ter na prefeitura de São Paulo, a presidenta Dilma, um prefeito parceiro. Nós vamos trazer para cá muitos recursos do governo federal e que não tem neste momento, porque o prefeito não tem diálogo com o governo federal, porque não tem vontade política de fazer essa parceria para valer com a potência que tem o governo federal. Portanto, é importante essa parceria do governo federal. Um quarto elemento que eu queria dizer para a companheirada, nós temos que acertar na política de alianças. Não vamos achar, nós reunidos aqui, que nós vamos ganhar a eleição sozinhos. Infelizmente, eu gostaria, e o Marinho falou, nós temos que fazer política de alianças na claridade, porque à noite até a bigitoria brilha, não é isso? Não é isso? Mas nós temos que fazer um corte na nossa política de aliança. Eu vou dizer quem eu não quero. Não quero porque não faz parte do nosso projeto de país, de nação, de mudança dessa cidade. Eu não quero o PSDB de Kassab e não quero o PSDB de Alckmin Serra. Ser republicano não significa desnortear a tropa. Ser republicano significa fazer um debate político de quem se apropriou do patrimônio público nesse país. Quem se apropria é a elite.
E quem representa neste momento, do ponto de vista político, a elite brasileira é o DEM, é o PSD de Kassab, é o PSDB de Serra, de Alckmin, de Aécio. E esse é o projeto que eles têm contra nós. Por isso que eles estão na oposição e o restante está no projeto conosco. E nós temos que crescer o PT, e o Rui tem razão, quando fala que 2012 é tudo para o PT, para crescer o PT, para a gente ter mais força em 2014, e para não depender muito da política de alianças em relação aos partidos nossos aliados. Portanto, eu estou dizendo claro o que eu penso em relação aqui à cidade de São Paulo. Dizer, companheirada, que nós não ganhamos a eleição se não tiver a militância do PT. Dizer, companheiro Rui, presidente do nosso partido, diga lá que nós não vamos, a prévia, se precisar ter, não vai ser tragédia. Não é verdade. Quem aqui, se caso eu não for, quem apoia eu, o Zaratina, o Marta, o Fernando Haddad, o Suplicy, eu tenho certeza que, não importa quem ganhar, vocês vão fazer campanha ou não vão? Vocês percebem? Quem levanta a mão que vai fazer campanha, não importa quem ganhar. Aí, ó, viu, Rui? Eu sei que você nunca teve dúvida disso, mas é importante saber. É importante saber, porque a militância, ela não pode ser chamada só para carregar o panfleto do candidato. A militância não pode ser chamada só para levar a bandeira no dia do comício, para fazer imagem para a televisão, e às vezes é lá no centro, não é aqui no Sapopemba. A militância não pode ser chamada, Tagaá, só simplesmente para fazer volume, para poder colocar gente para os políticos falarem. A militância tem que ter o poder do voto. A militância tem que ter o poder da decisão, porque na hora de enfrentar o debate no dia a dia, com a direita, com a oposição, com os partidos, com os candidatos aos partidos, quem que faz o debate no dia a dia? É a militância, porque na televisão é fácil fazer o debate no dia a dia, na televisão é fácil, eu quero ver no dia a dia, no boteco, no campo de futebol, na igreja, nas favelas, no comércio, aí é difícil enfrentar o debate do dia a dia, tá certo? Por isso, companheirada, meu coração é vermelho meu coração, como tenho certeza que o coração de todo mundo aqui é vermelho, mas é o vermelho não é só por causa do sangue não, é porque a gente acredita no sonho, a gente faz campanha e a gente tem mandato, acreditando que é possível mudar esse país, estamos mudando e precisa mudar cada vez mais. A gente disputa a eleição porque acredita e é possível mudar essa cidade, mudar a cara dessa cidade, e eu acho que o momento do PT é verdade ter uma cara nova, mas com políticas inovadoras, porque não se trata aqui de ser contra nenhum candidato, mas se trata na verdade é de colocar pessoas que conheçam a cidade de São Paulo, que sabem aonde cada um mora, que bairro que mora e que andou nessa cidade como ninguém. Por isso o Capoeira fala: nós queremos a subprefeitura de Sapopemba. Eu fui secretário das subprefeituras e nós fizemos o debate da descentralização, coisa que o Kassab centralizou. Nós vamos implantar a subprefeitura de Sapopemba, mas com recurso, porque vocês podem verificar, se esse debate acontecer, eles vão implantar a subprefeitura de Sapopemba antes do tempo para dizer que implantaram. Mas o que eles estão fazendo? Estão colocando coronel nas subprefeituras e estão centralizando de novo. Devanir Ribeiro, que foi um dos grandes lutadores para ter a subprefeitura aqui de Sapopemba. Por isso, vai ter a subprefeitura de Sapopemba, vão ter os corredores de ônibus, vão ter uma política de moradia para valer, com os recursos da prefeitura e com os recursos do governo federal. É esse o PT que eu quero, é isso que me anima, com essa garra, com essa pegada, com essa ganância de mudar a cidade de São Paulo, porque se a gente não pode esganar o Kassab e o Serra, mas a gente pode derrotá-los nas urnas, e é isso que o PT vai fazer em 2012. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. Obrigado. Obrigado, companheiro.